Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Cruz e esse é o canal do Instituto Brasil 200. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, clica no sininho para receber as notificações e já dá o like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Você já deve ter ouvido falar muito por aí que o Instituto Brasil 200 é um instituto que defende o liberalismo econômico. Nós defendemos o liberalismo e defendemos pautas conservadoras em relação aos costumes. Existe uma discussão em torno desses conceitos, mas hoje eu queria conversar um pouco com você sobre o que é o liberalismo e algumas das suas principais escolas. Há que se fazer uma primeira distinção entre o que é liberalismo do ponto de vista econômico e liberalismo do ponto de vista político ou de comportamento. Nós temos uma confusão em relação a isso, principalmente entre o Brasil e os Estados Unidos e a Europa. Lá o conceito de liberalismo é propriamente o conceito de esquerda, então o liberal americano é o esquerdista americano, é aquele que crê nas ideias do socialismo em geral, mas no Brasil, liberal ganhou uma conotação quase que estritamente econômica. Claro que aqui também se fala em liberalismo nos costumes. No entanto, de modo geral, o liberal brasileiro ele tem uma ligação com uma espécie de conservadorismo que é o modelo, mais ou menos, como se chama o conservador americano. Porque o conservador americano e também o europeu no sentido do britânico, ele tem uma postura mais conservadora, mais cristã, digamos assim, embora ele seja liberal do ponto de vista da economia. Mas também há a ideia do liberalismo do ponto de vista dos costumes. Então, quer dizer, por exemplo, os hippies, lá na década de 60 e 70 nos Estados Unidos, eram um movimento liberal em relação aos costumes, de liberar drogas, liberar sexo, liberação sexual das mulheres e coisa. Então, essas pautas são pautas liberais do ponto de vista dos costumes, da moralidade. Mas no Brasil, quando se fala em liberalismo, está se falando estritamente ou quase estritamente num liberalismo econômico. Nós também temos um tipo de liberalismo aqui, do qual falaremos um pouquinho mais para frente aqui no vídeo, que é um liberalismo que prega o liberalismo tanto econômico quanto o moral, que é o libertarianismo ou anarcocapitalismo. Mas nós falaremos disso depois. Mas é importante fazer essa distinção. Quando falamos de liberalismo no Brasil, estamos falando quase estritamente de liberalismo econômico, e quando se fala liberal lá nos Estados Unidos, está se falando de liberalismo no sentido moral e político, ou seja, de uma postura mais à esquerda, que tem pautas identitárias e coisa e tal. Então, esse tipo de liberalismo que se prega lá nos Estados Unidos é o que a gente chama aqui do socialista propriamente dito, ou do progressista, como nós dizemos aqui. Né? Então, o liberal americano seria o progressista brasileiro, para não dizer que ele é socialista ou comunista propriamente dito. Mas vamos lá então, falaremos hoje um pouco do que é o liberalismo econômico. O liberalismo é conhecido como a doutrina do laissez-faire. Laissez-faire é uma palavra francesa que dizem, é uma explicação meio lendária que surgiu no século XVII com o ministro das Finanças Jean-Baptiste Colbert, conversando com um comerciante chamado Legendre, é isso mesmo, Legendre, e eles conversando, o ministro perguntou para esse comerciante o que ele poderia fazer para o Estado, ou o que o Estado poderia fazer para melhorar a economia do país. Ao que esse comerciante respondeu, laissez-faire, né? Deixe acontecer. Deixe que as coisas aconteçam de uma maneira natural no próprio mercado, né? Entre os próprios comerciantes, entre as pessoas que trabalham, sem propriamente uma intervenção do Estado. Então, o liberalismo prega um Estado mínimo, ou seja, um Estado pouco interventor ou nada interventor na economia do país, e que essa economia seja, digamos assim, conduzida
pelo próprio mercado. E mercado, quando eu estou dizendo mercado aqui, eu não quero dizer os grandes, o mercado financeiro, ou as grandes empresas, ou as empresas multinacionais. Não. Mercado é simplesmente as pessoas, as trocas livres, né, entre as pessoas, a liberdade econômica e a livre associação. Então, eu comprar o produto de alguém, né, ou comprar numa grande loja, ou na vendinha da esquina, ou a Avon da minha vizinha, isso significa que isso é o mercado, né? Eu estou fazendo também, contribuindo com a movimentação da economia. Então, são empregos são gerados, riqueza é gerada de acordo com as trocas espontâneas e voluntárias. Então, o liberalismo econômico prega, primeiro, o individualismo, a doutrina do indivíduo. Então, costuma-se dizer que o indivíduo é a menor minoria que existe. Então, prega o individualismo, mas não é um individualismo, digamos assim, egoísta, do ponto de vista de que eu só estou preocupado comigo e não estou nem aí com ninguém. Não, porque é claro que uns precisam dos outros numa sociedade, então essa associação é voluntária, ela é livre. O liberalismo também prega como um princípio fundamental a liberdade. Então, o indivíduo tem um valor muito grande dentro do liberalismo e também a liberdade e as associações voluntárias entre os indivíduos. O liberalismo também defende a propriedade privada, quer dizer, o direito do indivíduo à propriedade privada. Então, olha, o individualismo, né, a liberdade, a propriedade privada e a livre associação e o livre comércio. Sem esquecer, é claro, do Estado mínimo e pouco interventor. Então, quer dizer, o Estado deve ser pequeno e controlado pela população para que ele não exacerbe as suas funções, causando dependência dos próprios indivíduos, da própria sociedade. Então, para recapitular rapidamente, a doutrina do laissez-faire do liberalismo é calcada no individualismo, calcada na liberdade, na propriedade privada e no livre comércio, na livre associação, com um governo pequeno e pouco interventor e controlado pela própria sociedade. Dito isso, então, quais são as principais escolas do liberalismo econômico? Nós temos a escola clássica, nós temos a escola austríaca de economia e também temos a escola neoclássica. Mas eu gostaria de começar então com a escola clássica e Adam Smith. O Adam Smith é considerado o pai do liberalismo. Então, é ele que publica a primeira obra que reúne uma série de pressupostos liberais. Ele não era o único, ele também não é o primeiro a falar disso. Então, tem John Locke, tem David Hume, tem outros filósofos e pensadores que falam sobre isso. Mas o Adam Smith é o primeiro que publica uma obra que reúne esse arcabouço de conhecimento de valores liberais, que é A Riqueza das Nações. Eu tenho aqui uma edição da Riqueza das Nações, olha aqui uma edição da Fundação Calouste Gulbenkian. Aqui dentro ela é assim, né? Como vocês podem ver aí no vídeo, né? A Riqueza das Nações. Em 2 volumes, eu estou só com o volume 1 aqui na minha mão, o volume 2 está ali na minha outra prateleira. E essa obra é da onde vem o conceito de mão invisível. Então, o Adam Smith, na Riqueza das Nações, fala do conceito de mão invisível. O que significa isso? Que o mercado ou as trocas voluntárias, o liberalismo econômico, ele é conduzido pelas próprias pessoas, pelos próprios comerciantes, pelos produtores e pelos consumidores. E que a economia é, de certo modo, regulada por um princípio de autorregulação. Então, o mercado é autorregulado e tem uma ordem espontânea nesse mercado através do que ele chama de mão invisível. Então, ele fala, olha, as trocas voluntárias, as associações voluntárias, o comércio, as indústrias, os consumidores, eles mesmos em relação, eles tornam a dinâmica econômica autorregulada. É claro que há problemas, é lógico, por quê? Porque é claro que a desigualdade é um princípio, né? E a desigualdade sempre vai existir.
Mas, segundo a doutrina econômica liberal, a melhor forma de mobilidade social é exatamente o liberalismo. É exatamente as pessoas agindo umas em relação com as outras, em trocas voluntárias econômicas, para que elas possam sair de sua situação de pobreza, muitas vezes, e para uma situação de prosperidade. O Estado não gera prosperidade, não gera riqueza, porque ele não é um produtor. Né? O Estado ele é só um regulador, digamos assim, mas são as pessoas, sobretudo os empreendedores e os trabalhadores, os empregados, é que geram a riqueza de um país. Então, o princípio do liberalismo parte dessa ideia de mão invisível. Eu gostaria de citar um trecho aqui da Riqueza das Nações, que é um exemplo bastante característico do que o Adam Smith chama de uma espécie de egoísmo, mas é um egoísmo solidário, né? Então, eu trabalho em prol da melhoria da minha vida, mas ao mesmo tempo eu melhoro a vida também do meu próximo, daquele que está em relação comigo. Vamos lá, me acompanhe na leitura então, por favor. Numa sociedade civilizada, o homem, né, o ser humano, necessita constantemente da ajuda e cooperação de uma imensidade de pessoas, e a sua vida mal chega para lhe permitir conquistar a amizade de um pequeno número. Em quase todas as outras espécies animais, cada indivíduo, ao atingir a maturidade, é inteiramente independente e, no seu estado normal, não necessita da ajuda de qualquer outro ser vivente. Mas o homem necessita quase constantemente do auxílio dos seus congêneres, e seria vão esperar obtê-lo somente da sua bondade. Terá maior probabilidade de alcançar o que deseja se conseguir interessar o egoísmo deles a seu favor e convencê-los de que terão vantagem em fazer aquilo que deles pretende. Quem quer que proponha, né, a outro o acordo de qualquer espécie, propõe-se conseguir isso. Dá-me isso que eu quero e terás isto que tu queres. É o significado de todas as propostas desse gênero, ou seja, do liberalismo econômico. E é por esta forma que obtemos uns dos outros a grande maioria dos favores e serviços de que necessitamos. Não é da bondade do homem do talho, do cervejeiro ou do padeiro que podemos esperar o nosso jantar, mas da consideração em que eles têm o seu próprio interesse, ou seja, de vender para você o produto. Né? Apelamos não para a sua humanidade, mas para o seu egoísmo, e nunca lhes falamos das nossas necessidades, mas das vantagens deles, ou seja, me vende e você vai levar tanto, né? Ninguém, a não ser um mendigo, se permite depender essencialmente da bondade dos seus concidadãos. Até mesmo o mendigo não depende inteiramente dela. A caridade das pessoas bondosas é que, na realidade, lhe fornece todo o seu fundo de subsistência. Mas, embora este princípio supra, em última análise, a todas as necessidades da sua vida, não o faz nem poderia fazê-lo exatamente à medida que elas se manifestam. A maior parte das suas necessidades, de momento, são satisfeitas da mesma maneira que a das outras pessoas, por acordo, por troca ou por compra. Então, veja só. Então, esse egoísmo do qual fala Adam Smith quer dizer o quê? Quer dizer que esse egoísmo é uma espécie de solidariedade entre as pessoas. Então, quando eu quero comprar um produto, ao mesmo tempo que outra pessoa quer vender. Essa pessoa que quer vender, ela quer obter o lucro. Ela não quer me vender porque ela é boazinha, porque ela acha que ela fez uma coisa pensando no bem da humanidade. Né? Não propriamente isso. Mas ela fala, olha, eu vou inventar uma coisa, vou vender e vou ganhar dinheiro. E aí eu estou precisando de uma coisa e eu compro. Então, essa troca baseada nessa espécie de egoísmo solidário é a base do liberalismo, é a base da obra de Adam Smith, A Riqueza das Nações. Há uma distinção importante a se fazer, porque agora eu vou falar da escola austríaca, mas que o Adam Smith ele também cria naquela mesma teoria, que é a teoria também utilizada por Marx para falar sobre a mais-valia, que é a teoria do valor-trabalho. O que é a teoria valor-trabalho? É dizer que uma mercadoria custa o tanto de recursos que se gasta, tanto de matéria-prima e de trabalho, para produzir aquela mercadoria. Então, quando eu vou vender algo no mercado, eu sei lá, eu faço
uma cadeira. Então, essa cadeira vai valer o tanto de tempo que eu gastei, né, e a matéria-prima que eu gastei para construí-la. Mas, como veremos, há muita controvérsia nessa teoria e, na verdade, essa teoria deixa de fazer sentido quando nós conhecemos os grandes economistas da Escola Austríaca de Economia. A Escola Austríaca de Economia nasce com uma série de economistas que começam a pensar de maneira distinta da economia clássica lá em Viena, na Áustria, e tem entre o seu precursor mais conhecido e famoso o Carl Menger. O Carl Menger lançou uma obra em 1871 chamada Princípios de Economia, que aqui no Brasil está traduzido como Princípios de Economia Política, que é uma obra muito famosa, é uma obra assim curta, né, uma obra muito volumosa. Eu não a tenho aqui em físico, né, em papel, mas é um livro muito importante porque é onde ele inaugura duas teorias que são fundamentais para a Escola Austríaca de Economia. A primeira é a teoria subjetiva, ou seja, é o sujeito e suas necessidades que vão determinar o custo de uma coisa. Né? Por quê? Porque uma coisa não pode custar o quanto se gastou para produzir, uma vez que não se sabe se as pessoas vão querê-la. Então, quer dizer, é preciso que o sujeito tenha necessidade de alguma coisa para que essa coisa tenha valor. Então, não importa eu fazer um sapato, botar para vender e nenhum sujeito querer aquela coisa, querer aquele sapato. O que vai acontecer? Eu vou colocar um valor, como acontece sempre. Eu coloco um valor, aí esse produto não é vendido, eu tenho que baixar o valor, eu tenho que baixar o valor, até que alguém faça essa relação. Poxa, olha, eu quero esse produto agora, porque pelo preço que ele custa agora, eu tenho necessidade dele, ou agora vale a pena eu comprá-lo. E a outra teoria importantíssima é a teoria do valor marginal, que é a lei de oferta e de demanda, que está relacionada à teoria subjetiva. Então, um produto só tem valor se tem demanda. Eu não posso ofertar um produto que ninguém queira. É preciso que as pessoas queiram esse produto, que exista uma real necessidade de mercado desse produto, para que esse produto faça sentido para a sociedade e então ele seja vendido. Então eu não posso calcular o preço desse produto simplesmente pelo tanto de trabalho que eu gastei, pelo tanto de matéria-prima que eu gastei e estabelecer um preço e colocar lá. Porque é preciso que haja interesse nesse produto que eu produzi, né, e desejo comercializar. E foi um aluno de Carl Menger que se transformou no mais célebre expoente da escola austríaca. O seu nome é Ludwig von Mises. O Ludwig von Mises é aquele que é da escola austríaca, talvez o mais conhecido, junto com Friedrich von Hayek, do qual falarei em seguida. O Mises tem uma obra bastante vasta, mas a sua obra mais conhecida é a obra A Ação Humana, que está aqui, A Ação Humana, né, do Mises. É uma obra bastante volumosa, né? Então muita gente fala, mas o Ação Humana não é um livro para ler inteiro, é um livro para você consultar, né? Eu mesmo assim não li todo, eu consultei uma boa parte dele, eu li uma boa parte e outra parte eu fui pulando, consultando, inclusive para uma aula que eu dei recentemente no Mises Summer School, e eu fiz uma relação entre o Mises e o C.S. Lewis. Então eu li não só esse trechos longos aqui do Ação Humana, que estão até cheio de... a luz não deixa eu ver aqui, né? Mas eles estão cheios de marcas aqui eu não consigo mostrar. Acho que você não vê aí, né? Ali, ó, do ladinho ali, ó, as marcas com marca-texto aqui, né? Mas o Mises também tem outras obras importantes. Eu já apresentei num outro vídeo a coleção Mises, né? A coleção Mises que está num box bem bonito da editora LVM, né? Da editora que detém os direitos de publicação das obras do Mises. Então, eu vou até... o box está aqui, né? Ele está aqui todo separadinho. Aqui é um box com 10 livros. Eu já mostrei num outro vídeo para você. Olha aqui, eu não sei se aparece direito, né? Porque tá muito claro. Então tem vários livros do Mises aqui, são 10 volumes. Fora esses aqui, eu já separei dois aqui que eu considero os dois principais livros para entender o Mises, fora o Ação Humana. Um deles é o Cálculo Econômico em uma comunidade socialista.
né, que era conhecido como Cálculo Econômico no Socialismo. Né? É dessa coleção. Mises é um livro fininho em que ele mostra que é impossível fazer cálculo de preço, cálculo econômico, num sistema socialista e que, por isso, o socialismo é economicamente inviável. Por quê? Exatamente porque a doutrina valor-trabalho não funciona. Porque uma mercadoria precisa ter um valor marginal. E se eu não consigo criar oferta e demanda, porque no socialismo não há, digamos assim, lei de oferta e demanda, porque é o Estado que controla tudo, é o Estado que controla a economia, é o Estado que controla os preços, então é impossível calcular o preço das coisas, então não há economia e o Estado simplesmente quebra, como nós vemos aí em muitas situações, ou em todas as situações, em que o sistema socialista é devidamente implantado, como acontece na Venezuela agora, em Cuba, que já vem abrindo aí o mercado, na Coreia, em países que têm grande miséria. Por quê? Porque é impossível fazer a economia girar e o Mises é assim, ele dá uma verdadeira aula de como essa coisa não funciona e põe por terra, né, derruba de vez o argumento de Marx da mais-valia. O outro livro importante para entender o Mises é o As 6 Lições, que eu já mostrei no outro vídeo, né, no vídeo Como se engajar melhor politicamente. Então ele é um livro amarelinho, a minha luz aqui não deixa também essa capa bonita aparecer, eu não consigo fazer ela ficar legal aqui no vídeo. Mas enfim, esse aqui é os 6 lições, olha aqui, ó, as 6 lições. Aqui. Olha lá. As 6 lições do Mises, né? Eu já falei, mas eu vou repetir aqui quais são essas 6 lições do livro. Capitalismo, o socialismo, o intervencionismo, a inflação, o investimento estrangeiro, políticas e ideias. Uma obra muito bacana, com princípios fundamentais aí do liberalismo de Ludwig von Mises, o principal expoente da escola austríaca. No seu livro A Ação Humana, o Mises desenvolve a sua principal teoria, que é a teoria da praxeologia. Praxis é prática, né? É ação. E por isso que é a ação humana. Por quê? Porque o Mises parte do princípio de que os seres humanos agem. E eles sempre agem visando atingir uma maior satisfação para suas próprias vidas. Então, a teoria do Mises, né, a teoria econômica do Mises, está calcada no sentido de que as pessoas agem, os seres humanos agem entre si, sempre visando melhorar a sua vida, melhorar a sua condição, melhorar a sua satisfação. Então, a economia ela passa a ser conduzida por esse tipo de interesse de que me satisfaz, de que satisfaz o outro, de que o outro também busca a sua própria satisfação. E esse nível de trocas voluntárias passa a acontecer porque eu não posso me autossatisfazer sempre. E eu preciso de algumas coisas que eu não faço para me satisfazer. E aí eu vou lá e compro uma coisa do outro. E o outro compra de mim. E o outro compra do outro. Então, esse princípio praxeológico, que é mais ou menos aquilo que na Riqueza das Nações também é dito, que é essa espécie de egoísmo solidário, né? Então, é através dessa satisfação ou desse desejo de satisfação que a economia então é conduzida, né? E o princípio do cálculo econômico, né, que faz do Mises então o grande expoente da escola austríaca de economia. Outro autor bastante conhecido da escola austríaca, do qual eu falei agora há pouco, é o Friedrich August von Hayek. O Hayek, que foi prêmio Nobel de Economia em 1974 e cuja obra-prima é um dos 100 livros mais influentes da humanidade, né, considerado um dos 100 livros mais influentes da humanidade, é O Caminho da Servidão. Eu também não tenho aqui o livro em papel, mas eu tenho um e-book, mas é um livro também editado pela LVM e é uma obra fundamental para compreender o pensamento de Hayek. E ele desenvolve dois principais argumentos nesse livro. O primeiro é que o controle estatal gera escravidão. Então é preciso que o Estado seja reduzido. Se o Estado cresce demais, ele passa a tomar conta demais, a intervir demais, e esse controle do Estado gera servidão, gera escravidão da sociedade. E o segundo argumento do Hayek, que é muitíssimo importante, é que o coletivismo é tirânico. Todo coletivismo tende à tirania. Isso lembra um pouco a doutrina do Platão,
quando ele fala da democracia, né? Então ele fala que a democracia ele é um governo de muita gente, né? É um governo coletivista, mas que tende à tirania. E que a tirania é um processo que nasce da democracia. O Hayek vai desenvolver o argumento também que o coletivismo é tirânico. Se você não tem o caminho da servidão ou deseja ver uma obra introdutória a respeito do Friedrich Hayek, a LVM, na curadoria do grande professor Denis Garcia Xavier, que é meu amigo, lançou essa coleção aqui chamada Breves Lições, né? E com um volume inteirinho sobre o Hayek, que tem textos introdutórios da teoria econômica do Hayek, textos fáceis de ler, textos simples para quem está tentando entender, né? Então, a coleção Breves Lições serve exatamente para isso, para trazer conceitos desses principais autores. Tem um outro volume que já foi lançado sobre a Ayn Rand, que é a grande autora aí do libertarianismo. Então são breves lições, né, textos simples, né, de outras pessoas, né, de outros acadêmicos, né, que conhecem a obra do Hayek, para facilitar a introdução à sua obra. Por exemplo, tem um texto do Alex Catarino, aqui, ó, Hayek, Liberalismo, Conservadorismo e Ordem Espontânea. Ou tem um texto aqui do Lucas Berlanza também, né, que fez aquele manual da nova direita, né? O contexto histórico do pensamento de Hayek. Então tem vários textos aqui de outros acadêmicos, inclusive do próprio Denis, falando sobre esse grande economista Friedrich von Hayek. E também tem o caminho da servidão, para compreender então bem como é que pensam os autores da escola austríaca. Mises e Hayek são os maiores expoentes, mas há outros tão importantes quanto, e outros inclusive mais ligados ao libertarianismo, do qual vou falar no finalzinho. E por fim, nós temos a escola neoclássica. A escola neoclássica tem dentre o seu maior expoente, aquele que é mais conhecido, o Milton Friedman, da Escola de Chicago. Então, a Escola de Chicago é conhecida como a escola neoclássica. Aliás, é a escola onde é formado o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, aí do governo Bolsonaro, né? Então, o Paulo Guedes é um Chicago boy, como eles dizem, né? Ele é formado nessa Universidade de Chicago, de onde saíram grandes economistas, dentre eles o mais célebre é o Milton Friedman. Milton Friedman é uma espécie de rockstar do liberalismo, assim, do último século. Por quê? Porque ele participava muito de debates, ele era um homem público, né? Então ele falava muito em programas de televisão. Então tudo isso tem no YouTube, né? Tem muita coisa do Milton Friedman no YouTube, ele participando de programas de debates e também de programas onde ele responde perguntas. É curiosíssimo porque há 2 vídeos desses aí no YouTube, um deles a qual ele responde o Bernie Sanders, que era novinho, jovem ainda, né? O Bernie Sanders, que é hoje aí aquele político radical, esquerdista lá dos Estados Unidos, e um outro que ele responde ao Michael Moore. Michael Moore, aquele cineasta pelotão assim, né, que fez aquele tiros em Columbine, né? E aos dois o Milton Friedman dá uma resposta lá que porque os dois já tinham aquele viés coletivista de esquerda e tal, e o Friedman dá a resposta a eles, né? A cada um deles, que é uma verdadeira sapatada de liberalismo, muito interessante. A obra mais famosa do Milton Friedman, na verdade, é um documentário, é uma série chamada Livres para Escolher, que também está no YouTube. Você pode assistir aí. O Livres para Escolher são vários episódios, né? E o Livres para Escolher também virou um livro de mesmo nome, onde ele lá transcreve, né, aquelas ideias na qual ele divulga, né, no seu documentário, na sua série. Ele as também transmite através do livro Livres para Escolher. O Milton Friedman também transformou, né, tornou bastante populares as ideias dos vouchers da educação. É importante falar sobre isso, porque quando se fala em educação pública, né, na qual os liberais discordam em muito, alguns mais, outros menos, uma saída liberal para a educação seria os vouchers. O que são os vouchers? É você, ao invés de criar escolas públicas, o governo emite cupons que dão a esse aluno a liberdade de escolher em qual escola particular ele quer estudar,
através desse valor desse voucher. Então é claro, é evidente que deve haver aí uma espécie de acordo entre o governo e escolas particulares, nas quais o valor da mensalidade cabe nesse voucher, que pode, sei lá, cobrir 100% da mensalidade ou cobrir uma parte da mensalidade. Mas o importante é que, em vez do Estado gastar dinheiro com escola, com professor, com toda a infraestrutura de educação, o Estado simplesmente dá ao aluno, àquela família, né, um voucher, uma espécie de cheque, de contra-cheque, de cheque, né, de ticket, no qual ele vai lá na escola e paga essa escola com esse voucher. Então, na verdade, o Estado paga a escola particular e aí ele não precisa investir em toda essa infraestrutura de educação que é gigantesca, custa muito caro e é extremamente ineficiente. Então, o Milton Friedman também tornou bastante conhecida essa teoria ou doutrina dos vouchers. Alguns países já usam isso, né? Aqui no Brasil, eles já vêm defendendo essas ideias. O ministro da Educação falou disso já, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, também já falou isso, né? Então, há aí um alinhamento no governo Bolsonaro, nessa ala liberal do governo, sobre a ideia de vouchers na educação. Há de se fazer uma distinção, que é uma distinção um pouco difícil de entender para quem é leigo no assunto, como eu não sou economista, né? Mas uma distinção entre a escola austríaca e a escola neoclássica. Entre a escola clássica e a escola austríaca e a neoclássica, a distinção já é clara. Por quê? Porque a escola clássica acredita na teoria do valor do trabalho e a escola austríaca e também a escola neoclássica crê na teoria do valor marginal. Então, isso já diferencia frontalmente as escolas clássicas da austríaca e neoclássica. Mas entre a escola austríaca e a neoclássica também há distinção. E qual que é essa distinção? É uma distinção praticamente de método. Por quê? Porque o Mises, né, a escola austríaca, parte de uma teoria que é a priorística ou axiomática, que é a da ação humana, que é essa praxeologia. A teoria econômica da escola austríaca parte da ideia de que os seres humanos agem. Isso é um axioma, essa é uma lei geral, é um a priori para que a teoria econômica seja analisada. Então, quer dizer, os seres humanos agem e agem buscando a sua satisfação. A teoria da escola neoclássica, que é também chamada de monetarista do ponto de vista da economia, ela é mais historicista, mais histórica e mais empírica. Então ela trabalha mais com conceitos que são testáveis, né? Ela pega um calhamaço de informações e trabalha com essas informações, então, para atingir determinados objetivos e também para evitar falhas. Então, essa é uma distinção fundamental entre as duas escolas que deve ser levada em consideração. Mas elas são bastante parecidas no que tange à economia do dia a dia, né? Todas as duas creem num mercado livre, creem na teoria do indivíduo, na liberdade, num Estado pequeno, pouco interventor, né? E também nesses princípios que são fundamentais para o liberalismo econômico. E como eu falei, então, além desses dois grandes economistas, que são o Mises e o Hayek, existem aqueles mais ligados à escola libertária ou anarcocapitalista. Então, o libertarianismo é um liberalismo radical, né? Então, aquela ideia do imposto é roubo, né? Então, diz assim, olha, não tem de haver Estado, o Estado tem de acabar, e aí as pessoas, por um princípio de não agressão, que é um princípio que foi digamos assim, popularizado por Murray Rothbard, né? E também pelo Hans Hermann Hoppe. Então, esses dois são libertários, então eles creem naquilo que eles chamam de princípio de não agressão e também na não existência do Estado. Uma última palavra é sobre o conceito de neoliberalismo. Veja bem, o neoliberalismo, que ficou conhecido aqui no Brasil, principalmente pela divulgação que a esquerda fez desse conceito, isso na economia não existe. Então, por exemplo,
chamar os economistas austríacos de neoliberais não tem muito sentido, porque não existe uma escola liberal e aí eles são uma escola neoliberal porque diferem de alguma coisa ou outra. Na verdade, existe uma escola neoliberal, que é uma escola que é chamada de terceira via, mas que os próprios economistas austríacos, o Mises, inclusive, que lutou contra essas pessoas, assim, no campo das ideias, elas foram ideias que foram principalmente divulgadas por um economista chamado Henry Simmons, lá em Chicago, mas é uma espécie de junção entre o liberalismo e o socialismo, uma espécie de social-democracia com liberalismo. Então, quer dizer, é o liberalismo que prevê intervenção estatal. Então, no fim das contas, os economistas da escola austríaca chamam esse neoliberalismo de um socialismo um pouco melhorado, né? É uma espécie de social-democracia com um pouquinho de liberalismo, mas com bastante intervenção estatal, mas não é definitivamente aquele tipo de neoliberalismo que a esquerda criou aí na cabeça e divulgou, chamando o Fernando Henrique de neoliberal. Talvez ele seja neoliberal nesse contexto, né? Que ele é uma espécie, um social-democrata que crê em alguns pressupostos bem básicos do liberalismo, né? Por exemplo, no livre mercado, mas com autocontrole estatal. Então, isso não é liberalismo, nem liberalismo clássico, e nem liberalismo austríaco, e nem liberalismo neoclássico. É simplesmente uma espécie de arremedo de socialismo com uma crença pequenininha no livre mercado. Então isso não tem nada a ver com Adam Smith, isso não tem nada a ver com Mises, Hayek e com nenhum da escola austríaca, e também muito menos com o Milton Friedman. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha compreendido aí o que é o liberalismo econômico e as principais escolas de economia. Você, se quiser, pode ler aí os livros que eu indiquei, vai ficar craque em liberalismo econômico e poderá discutir com os seus amigos de esquerda, os seus amigos socialistas, né? E os seus amigos aí que não entendem nada do assunto, explicando a eles por que é que o Brasil precisa de um surto de liberalismo, por que que o Instituto Brasil 200 defende o liberalismo. Por quê? Porque nós cremos que uma sociedade próspera é uma sociedade conduzida pelos próprios cidadãos, inclusive dando oportunidade para aquele mais pobre de se engajar, de empreender, né? E as empresas poderem se constituir com mais facilidade, sem muita intervenção estatal ou nenhuma intervenção estatal, né? Uma reforma tributária, menos tributos, né? Ou seja, o Estado controlando menos a economia, deixando as pessoas mais livres para poder empreender e para poder prosperar. Então é isso, fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.